bem-vindos a mais um episódio da nossa quarta temporada aqui do Juntando os Pontos. Um prazer estar com vocês em mais um episódio e hoje a gente traz uma pessoa que eu espero que vocês conheçam e a gente também quer muito conhecer, porque nós estamos aqui no off só conversando sobre tudo e de carreira, de medicina, de concurso e de muito mais. E eu sei que vai ser um papo muito rico aqui pra gente, espero que vocês aproveitem uma especialidade que a gente ainda não trouxe. Então, assim, vamos tirar proveito, pegue o seu papel, a sua caneta e anota que hoje a gente vai aprender. Meu nome é Maria Larissa, um prazer estar com vocês em mais um episódio e vamos lá começar. E aí, gente, meu nome é Nicolas, e aqui a gente está com uma pessoa muito especial, com o Marcelo Albuquerque, que, por um acaso, foi também formado na terceira turma daqui da Uninassal. Então, é um colega nosso que foi ortopedista pela Santa Casa de Recife, tem pós-graduação em ultrassonografia músculo-esquelético pelo CETRIS, fellow em técnicas intervencionistas para tratar de dor e neuromodulação pelo Instituto Neurodor. Então, acho que uma pergunta que a gente poderia começar, como sempre, é como é que você chegou aí? Acho que é uma pergunta padrão que a gente sempre faz. Era sempre o que você queria, a medicina, a ortopedia? Perfeito. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu estudei nessa faculdade. Como vocês falaram, eu fui da terceira turma, então eu completo mês que vem 6 anos de formado. No dia 9 de dezembro de 2019 foi minha aula da saudade e a minha colação de grau. Eu fui um dos primeiros da minha turma a agendar lá no CREMEP e é emocionante esse agendamento, E ir lá colar o seu grau e pegar o seu número, o seu registro, E depois aquela ansiedade de pegar o seu primeiro plantão, dar o seu primeiro plantão, Frio na barriga, mas também aquela vontade de começar a dar um plantão, ganhar o seu dinheiro, E passa um filme, na cabeça quando você volta para a sua faculdade, Então eu estou muito feliz, tá certo? Pelo convite, pela participação aqui com vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Espero que seja bem extrovertido, bem divertido, tá? E respondendo a pergunta diretamente, meu pai é médico, tá? E desde que eu cresci, que eu nasci e passei a entender quando falavam alguma coisa comigo, eu escutava que eu tinha que ser médico, Eu tinha que ser médico, Marcelo tem que ser médico, vai ser médico e tal. E aí, assim, eu não vi outra alternativa na minha vida que não fosse ser médico, Não é muito bom isso não, sabe? Porque você vai fechando as opções, E você pode até, de repente, não querer ser médico e perder outras oportunidades da sua vida. Que bom que para mim deu certo. Agora, apesar de eu ter feito um caminho um pouco mais longo do que geralmente se faz, mas eu acho também que cada um tem o seu caminho, a sua história, Não existe um caminho certo, errado, ou mais certo, ou melhor. Eu acho que cada um tem o seu caminho, tá? Então, quando eu acabei o colégio, eu não passei no vestibular de medicina, tá? Eu tentei por 3 anos, aí não passei e tal, aí me achava um pouco velho para ficar tentando, tinha 19 anos na época e tal, aí fui fazer... Nossa! Aí fui fazer farmácia, estudei farmácia na UFPE, me formei e tal, e fui trabalhar na área de farmácia, mas na área comercial. Fui trabalhar como representante da indústria farmacêutica. E aí visitava médicos. Geralmente aquele pessoalzinho lá da maletinha preta, que ninguém gosta, Eu visitava esse pessoal, só que eu era da parte hospitalar, eu visitava mais os anestesistas e tal, e passei 10 anos da minha vida fazendo isso. Viajava bastante, trabalhava na região Nordeste, vários estados aqui do Nordeste. Geralmente de Alagoas, Rio Grande do Norte, enfim. E aí, quando foi em 2013, mais ou menos, eu estava já cansado de viajar, já estava casado, com minha esposa, que sou até hoje casado com ela, tinha meu filho, E eu disse, amor, eu não aguento mais não, viajando, trabalhando muito e tal, eu vou fazer outra coisa. Ela fez, por que tu não faz medicina? E aí eu disse,
Pô, eu tô com 32 anos, não dá mais não, pô. Deixa para João Marcelo, que é nosso filho, né? Aí ela fez, que nada, não tem isso não tem idade para isso não, para estudar e tal. Eu disse, eu tô gostando do papo. E aí a gente começou a conversar, começou a amadurecer a conversa, né? E aí, só que né, nessa época, isso foi 2013, o último vestibular que eu tinha feito tinha sido em 2000, né? Então era completamente diferente, né? Era SISU, Enem, né? Naquela época, em 2000, não tinha nada disso, era COVEST, né? Era a primeira fase na Federal, a segunda, né? UPE, era só as específicas, então era outro mundo, entendeu? Até os cursinhos, eu não sabia nem procurar um cursinho, um negócio tal, enfim. E isso eu decidi fazer em agosto, né? Então o Enem, eu acho que é em março que acaba as inscrições, tá? Não lembro. Bom, enfim, e aí eu decidi fazer o vestibular, deu certo e tal. E foi interessante porque, na época, eu trabalhava e estudava de noite no cursinho e era aquela correria danada. E não tinha, né, como... Eu disse, eu vou fazer as faculdades particulares, vou, né, pleitear aí o financiamento do FIES, né, e se não der certo esse ano que vem eu paro de trabalhar, me organizo, né, e vou dedicar a todas, né, públicas, privadas e assim vai. E aí, quando a gente está lá, né, eu me preparando, aquela coisa toda, eu trabalhava, visitava os médicos, aí corria para casa para estudar, não sei o que e tal. E um dia chega a minha mulher e ela tinha ido fazer a ultrassom para colocar um DIU, né? Aí chega ela com a cara vermelha, chorando. Eu disse, bom, aconteceu uma tragédia, né? Ela deve ter atropelado alguém, né? E essa pessoa deve estar grave, né? Ou o nosso filho sofreu um acidente, o que é pior ainda, né? E ela soluçava, não conseguia falar, e eu, amor, diga, né? Estava completamente aperreado e tal, e não falava. E aí, daqui a pouco, eu já perdendo a paciência, pensei que queria mostrar, né? Que eu estava ficando impaciente, que ela não falava nada. Aí ela disse, eu estou grávida. Aí era a Bia, né? Minha filha, que vai fazer 11 anos, aí disse... Aí eu pensei nesse amor, pô, que susto. Eu só não vou mais fazer medicina, né? Porque agora com 2 eu não tenho mais como parar para estudar. Eu tenho que ir voltar para trabalhar sustentar. Ela fez de jeito nenhum, você agora tem que estudar para passar mesmo, porque agora você tem 2. Né? Exatamente. Agora tem um motivo a mais para fazer. E aí deu certo, eu passei e tal, enfim. E aí até eu comecei numa outra faculdade, né, na Paraíba, e aí meu filho entrou na escola. Minha filha nasceu, estava no primeiro período, na outra faculdade, depois eu fui remanejado para aqui, para Nassau, era no outro prédio, lá nas Graças ainda, enfim. Mas foi isso, né? Eu dei esse percurso mais longo, vamos dizer assim, em relação ao que a maioria, né, faz. Né? Eu tive uma carreira prévia, né, uma carreira profissional prévia, né, uma formação na área de farmácia, uma experiência profissional na área comercial, né, que foi interessante. Fazer faculdade já mais velho, né, é diferente também, né, é uma experiência bem legal. Eu tive, acho que a maioria dos meus colegas eram 12 a 15, 10 anos mais novos do que eu, né? Tinha outros colegas da mesma faixa etária, até um ou outro mais velho, mesma coisa assim, né? Mas era bem legal. Eu achei muito interessante, doutor, sua história, porque aqui a gente traz, nós estamos na 4ª temporada, então a gente sempre traz histórias diferentes. E eu acredito que a sua é uma história única, que a gente ainda não trouxe, assim. A de uma pessoa que foi fazer, já trabalhando, já vendedor, já com filho. Inclusive, tem Lucas, que é nosso colega do podcast, ele também apresenta, Sim, junto comigo. E ele é pai de 2. A filhinha dele nasceu tem pouco tempo. Acho que era um episódio que ele ia amar assistir. Assim, amar estar aqui com a gente, compartilhando, porque são vivências parecidas, assim. Vivências diferentes dentro do cenário que a gente costuma trazer aqui, mas que se cruzam de alguma forma. Muito interessante. E foi inevitável pensar na sua esposa, na visão assim que ela teve da importância de ter uma pessoa ali junto com você nas trincheiras, né? Tem uma frase bem clichê, que é aquilo, a não ser que lá da guerra, mas o que mais importa é quem está com você na trincheira. Poxa vida, que visão, assim. Talvez se ela não tivesse lhe dado esse apoio, essa confiança, o caminho teria sido outro, a trajetória teria sido outra. Mas eu queria destacar que o senhor comentou que é vendedor. Eu sou filha de vendedor. E eu sei que vendedor
ele desenrola em tudo. Ele não só desenrola a venda, meu pai desenrola em tudo, então eu acredito que o senhor é assim também. Como foi que isso lhe destacou na medicina, de alguma forma, nessa nova carreira? E também o quanto isso lhe ajuda em outros aspectos, assim, porque é um negócio que eu gosto bastante, particularmente, é falar de comércio, de empreendedorismo, de venda e Sim. etc. Eu só queria antes fazer um adendo que eu sempre falo, né, até aproveitando essa oportunidade, né, até pela audiência do podcast, que eu sempre digo que 51% do meu diploma pertence à minha esposa. Né? Boa. 49% é meu, 51% é dela. Porque não só pela iniciativa de, vamos lá, tal, vai, mas porque não foram poucas as situações onde estava João Marcelo pequeno, né? A diferença dos meus filhos são 2 anos e 2 meses, né? Então, de idade. Então, um precisava de uma coisa, outro, e ela precisava de ajuda. Eu dizia, pô, amanhã eu tenho uma prova, eu tenho um seminário, eu tenho alguma coisa para apresentar, eu ia ter um estágio ou prova que fosse. E ela disse, não, vá lá, eu desenrolo, eu resolvo, né? Uhum. Então, assim, esse 1% a mais da metade... fez total diferença. Exatamente, é no mínimo isso. E em relação à experiência com vendas, é interessante porque, como eu passei 10 anos visitando médico, então muitas das vezes, quando a gente estava nos estágios, né, até no internato, nos rodízios e tal, que foi, o pessoal me reconhecendo, e Marcelo, estás fazendo o que aqui? Eu sou estudante de medicina, pô. Aí os caras, em conversa, aí fala assim, estás trabalhando com o que agora? Qual é o produto que estás vendendo? Eu disse, não, pô, eu sou estudante agora, eu estou no internato, então, não, pô, eu sou doutorando aqui e tal, cara... Poxa, você faz medicina? Estou, pô, estou no 5º período, estou no 6º período, estou no 7º, não, estou no internato. Eu achei mesmo que arretado, pô, que massa, tal, não sei, vai fazer o quê e tal, entendeu? Então, era uma experiência bem interessante, né, em relação a isso, né? Bom, foi sempre essa questão, né? E, assim, em relação ao empreendedorismo, né, hoje o que a gente vê, né, na medicina, a gente estava conversando um pouco antes, né, de entrar o episódio no ar, né? É a questão das redes sociais, né? Que a gente tem que estar muito atento, né, ao que é permitido, aos limites, né? Para não se prejudicar, mas é uma situação que a gente não pode fugir, né? Com certeza. Até pouco tempo, né, eu era um cara que meu Instagram era praticamente nulo, né, era coisa fechada, tal que for, né? E hoje é quase que um dia sim e outro também, o dia sim, dia não, um vídeo, seja de um procedimento, de um assunto, né, alguma coisa. Eu achei interessante o senhor comentar sobre isso, porque quando a gente vai selecionar, assim, convidar o pessoal para participar do podcast, é uma visão que a gente tem de, por exemplo, foi um comentário sobre o senhor especificamente, né? Ele já produz conteúdo para as redes sociais, então ele sabe se portar de uma maneira diferente, que vai agregar no nosso podcast. Sim. Às vezes, quando é uma pessoa que é mais velha, ou então que não tem muito esse contato mesmo com mídias sociais, chega aqui e o episódio a gente tem que ir controlando mais, tem que ser um episódio mais direcionado, porque Sim. a pessoa às vezes não consegue, por conta da própria dinâmica dela. Quando a gente chama o convidado, é algo que a gente percebe. Poxa, é um médico que já produz, então ele sabe o que a gente precisa para o podcast. A gente acaba levando de uma forma mais leve. Até o próprio... Então, acho que é um diferencial gigante, assim. Sem contar que o paciente procura, né? Porque eu mesmo procuro. Não, exato. E, assim, o que eu falo sempre, até conversando com os colegas, é o seguinte, é claro que você tem que reconhecer os seus limites e as suas limitações, né? Aquilo que você não sabe fazer, ou que você não é tão bom, né? Que tem uma pessoa que faz melhor do que você. Mas aquilo que você confia no seu taco, vamos dizer assim, então você tem que fazer com que o paciente queira fazer com você. É verdade. Então, quando o paciente chega na sua frente, você vai tratar ele como se fosse um parente seu, né? Então, você quer que ele faça tudo com você ali. Seja a consulta, se você fizer um exame, né, complementar, que ele seja realizado com você. Se você faz algum tratamento intervencionista, seja minimamente invasivo, ou que seja até mesmo uma cirurgia. Não, você operar um parente, né, realmente não é uma coisa muito legal, né? Claro. Né? Mas aí que você direcione para uma pessoa que seja de sua confiança e tal, né? Mas se vai ser um atendimento assim, você tem que estar... né? E aí entra nessa questão comercial, porque não é que você vai
inventar de forma alguma, né? Porque você está ferindo completamente a ética médica, claro, mas você tem que lembrar que você precisa pagar suas contas, né? Existe... Exatamente. Existe... Isso é... A gente, médico, a gente tem muito essa situação, né? É como se a gente fosse obrigado a trabalhar de graça eternamente, né? A história da olhadinha, né? Uhum. Doutor, eu posso dar uma palavrinha? Quando começa no diminutivo, se prepare para o golpe. Doutor, eu posso dar uma palavrinha? O senhor podia dar uma olhadinha? É só uma coisinha, um examezinho, entendeu? Aí quando você vai ver... Mas se você chegar para um advogado, por exemplo, e falar... Isso tem até uma história verídica, né? O cara foi, o advogado falou tal com o médico, nada contra o advogado de jeito nenhum, enfim. E aí... ou qualquer outra profissão. E aí o cara tirou uma dúvida, tal, e o Beto, não, pode ser isso, aquilo, tal, mas podia fazer isso, tal, e deu toda a orientação, né? Aí o cara, inclusive, aquela situação, não sei o quê, do meu funcionário, o cara só, marca um horário com a minha secretária lá no escritório que a gente consegue resolver, né? Então, assim, ele já tem mais facilidade de fazer isso, né? A sociedade já com a gente não, com a gente é o contrário, né? Nós somos cobrados o médico andar de ônibus é ruim, né? O médico tem que estar bem vestido, num carro razoável, né? Num consultório legal e fazendo caridade. Beleza, que ele faça caridade, porque ele quer. E não uma coisa compulsória. Uhum. Né? Imposta porque é só uma olhadinha. É um negócio obrigado. Né? E uma coisa que a gente falou um pouquinho sobre a faculdade, como foi esse iniciozinho do senhor, que foi bem interessante, porque realmente é um negócio que motiva a gente. Começou, assim, tarde, assim, mais velho, a faculdade, uma coisa que pode levar até outras pessoas a querer fazer. Realmente é um caminho possível. E uma coisa que eu queria perguntar, teve algum momento decisivo, assim, que acabou te levando um pouquinho mais para a ortopedia ou... Essa parte dessa pergunta foi boa. Como boa parte dos colegas, eu também fazia parte do grupo que tira onda com a turma da ortopedia, né? Ortopedia é tudo burro, ortopedia é marceneira, ortopedia não sabe de nada, aquela história, né? Eu entrei em medicina para fazer anestesia, né? Então, fiz farmácia. Trabalhei visitando anestesista, né? Entrei em medicina e disse, pronto, você é anestesista, tudo ok. Farmacologia, beleza. Quando eu era no terceiro período, aqui na Nassau tem a Liga de Dor, né? Que até hoje tem, né? E eu tive a oportunidade de... E é uma história interessante, porque, veja, antes de te responder. No segundo período, a gente tinha uma disciplina, não sei como está a grade, né? Não vi como está a grade do currículo, né, escolar da universidade, da habilidade 2, que praticamente eram os protocolos de atendimento ao trauma, né? PHTLS, ATLS, etc. E quem dava aula era o Dr. Francisco Newton, que é um neurocirurgião, que era também o fundador, que foi o fundador e era o coordenador da Liga de Dor, né? E aí eu fui aluno dele, né? Um neurocirurgião funcional, etc., especialista em dor, com doutorado na USP, etc. e tal. E aí eu fui aluno dele, né, no segundo período, como todo mundo naquela época. No terceiro período, eu fiz a prova para a Liga e entrei, né? Até eu brinco que, acho que por falta de opção, sei lá, foi eleger a diretoria, eu fui eleito o presidente da Liga, né? Aí eu virei o presidente e eu terminei ficando muito próximo ao professor Newton, né? E aí passamos um ano na Liga, aquela coisa toda, tal, beleza. E a gente brincava muito naquela época. Médico com O não é médico. Então, ortopedista, oftalmo, otorrino, obstetra, aquela coisa. Ficava tudo brincando. Era brincadeira, era piada interna, né? Isso não divulgava, né? Isso era uma coisa interna lá, né? Neurocirurgião, né? Então já viu como é a turma, né? Ficava naquela história toda, né? O interessante é que hoje eu trabalho com o professor Newton, entendeu? Ele me convidou para trabalhar no consultório dele. Então a gente opera. O meu fellow é com ele. O Instituto Neurodor é dele. Eu faço o fellow com ele. Toda sexta-feira a gente opera. Muito massa.
Então, eu opero com ele nas sextas-feiras, entendeu? Faço consultório na quarta, opero na sexta, né? Uma pessoa que você conheceu no segundo. Exatamente, era no segundo período. Fazendo Né? contatos E depois houve um hiato, quando eu fui para a Liga de Anestésio, né? Houve um hiato, né? Porque ele saiu da faculdade também, ele mora em João Pessoa, fica para lá e para cá e tal. Não encontrei mais, fui reencontrá-lo ano passado, lá no CETROS, onde eu estava concluindo a minha pós-graduação, né? De ultrassom musculoesquelético e tal. E aí encontrei com ele lá, ele disse, pô, Marcelo, tá fazendo o quê? Pô, eu fiz ortopedia. Ele, pô, ortopedia, fiz ortopedia, pô. Ele disse, mas você estudou muita dor, então você é um ortopedista diferenciado. Então você é ortopedista que sabe de dor. Então aí ficou nessa brincadeira e tal. Ele falou, pô, tô precisando do cara feito tu, que sabe fazer ultrassom, que sabe fazer infiltração, procedimento minimamente invasivo, guiado por ultrassom, a gente leva muito raio-x e tal. E foi quando a gente se juntou, né, para essa questão e tal. Enfim, mas aí voltando à história da ortopedia, aí eu... anestésio, só vi anestésio na minha frente. Então, liga de dor, aí farmacologia, fui monitor 3 semestres, farmaco 1. Inclusive, fui atrás do professor, na época, não sei se ele continua, o professor Gilson, era o professor de farmaco 2, né? E aí, não tinha monitoria, eu disse, professor, eu fico voluntário se quiser. Eu gostava muito, gostei muito de farmaco, sempre gostei muito de estudar sobre medicação, mecanismo, até eu sei muita coisa de medicação. E aí, eu fui monitor da farmacologia 1, da terceira, quarta, da quarta, da quinta, sexta turma. Só que era uma monitoria meio ingrata, porque no terceiro período o pessoal pagava imuno e pagava epidêmio, né? E aí era um terror, a turma só estudava para farmácia quase que na véspera. E eu dizia, galera, eu também sou aluno. Eu também sou aluno. Entendeu? Então, assim, não é porque eu sou velho que eu não sou aluno, não. Eu sou aluno também. Vocês vão chegar, Marcelo, na véspera, me ajuda aí, pô. Eu vou dizer, eu tenho prova amanhã, pô. Estude, não precisa pegar o Goodman, não precisa pegar... Bicho, ó, tem uns resumos aqui e tal, tem uns materiais mais tranquilos, pega um livro mais simples, não precisa pegar a Bíblia da farmacologia, não dá para levar. Agora, não deixa para a última hora, pô. Acontecia o quê? Na véspera. Dá para tudo dar na gente, negócio simpático, parasimpático, alfa-agonista, beta-agonista, alfa-1, beta-2, não sei o quê, quem é quem, aquele rolo, né? Aí os 3 semestres foi assim. Beleza, aí eu continuei, fui para a Liga de Anestésio, fiz um ano da Liga de Anestésio como ligante, no ano seguinte eu fui como presidente da Liga de Anestésio e aí acabou eu entrei no internato. Aí chegou no internato, aquela corrida toda, fui para a clínica médica, não sei o que e tal, e no meu último rodízio foi cirurgia. Aí eu, poxa, não gostei muito, sabe, da questão da anestésio, né, no rodízio que eu estava de cirurgia. Eu comecei a analisar um negócio mais, o dia a dia em si, sabe? Eu comecei a ver assim, pô, eu vou ficar muito dependente do cirurgião me chamar, eu vou ficar de plantão. Pode ter sido uma análise errada de minha parte, sabe? Aí todo mundo fala, mas a anestesia que ganha dinheiro. Mas, pô, será que é mesmo o anestesia que ganha dinheiro? E se for, será que é só o dinheiro? Né? Enfim, então, eu fiquei naquela. Só que isso era, o que eu digo, 45 do segundo tempo. Eu era 12º período, faltando 2 meses para a prova da residência. Né? Da CSPE, que é uma prova que eu digo, é uma prova que não aceita desaforo. Se você não estudar, você não passa. Você estuda, não garante que você passa. Mas se você não estudar, você não passa. Né? Que é uma prova maluca. Beleza. Aí eu decidi mudar. Disse, vou fazer o quê? Aí eu, psiquiatria. Psiquiatria, porque o cara faz consultório e tal, e tem muita farmacologia também, né? Psicotrópico e tal, aquela coisa toda. Eu disse, meu amigo, é tanto sofrimento, eu vou sofrer também, não vai dar certo não. Véio. Vou sofrer junto, vai ser o cara chorando, eu chorando também. Chegar em casa chorando, não vai dar certo não. Quem não sabe o que quer, com todo respeito a todos os médicos que eu conheci, caras fantásticos da clínica médica, eu disse, quem não sabe o que quer clínica médica, faz clínica médica. Eu disse, vou fazer clínica médica. Aí botei clínica médica, né? Aí passei na clínica médica lá do Português, né? Inclusive passamos eu e mais 2 colegas da minha turma, né? Um deles depois foi remanejado para o HC, Francisco, Chico. E o outro, interessante, a gente passou com a mesma nota e a gente tinha todos os critérios de pontuação igual.
Só que eu sou mais velho que ele, aí o critério de desempate foi a idade. Aí ficou eu e ele assim lá no listão da residência, eu só passei para a idade. Inclusive, na época da pandemia, a gente... Isso foi em março de 2020, né? Então, ninguém sabia o que acontecer. Né? O português estava como o primeiro local, né, para receber, né, aquele cruzeiro que veio do Canadá, o pessoal, né? Enfim, o pessoal estava todo mundo indo para lá, você não sabia, era treinamento, era uma coisa... O hospital mudou tudo, a parte da porta de UTI, aquele sensor de você passar a mão, a porta abrir e tal, enfim, a gente presenciou tudo isso, entendeu? E minha esposa pediu para eu sair de casa, inclusive. Disse, amor, tu tá no português, não tem todo mundo, tu vai infectar, todo mundo aqui em casa vai pegar. Aí eu aluguei um flat e esse meu amigo fez, pô, Marcelo, minha avó tá lá em casa, ela tem 80 e poucos anos, meu pai tá doido, ele não é médico, é engenheiro, ele tá maluco. Tava pra morar contigo, você vem embora, pô, a gente estudou 6 anos juntos, tá fazendo residência junto, vem embora pra cá que a gente fica junto 24 horas mesmo. Aí a gente morou lá e ele morou num prédio onde só tinha médico, era um covidário praticamente, né? Era um flat. Exato. E foi bem, e no primeiro mês eu acho que todo mundo quase lá da residência pegou. Eu passei 4 meses, né, na residência, mas não era minha praia realmente, a clínica médica, né? E aí, depois desse arrodeio todinho, eu vou lhe responder. Aí um colega meu de turma, que entrou em ortopedia, quando eu saí de clínica, ele disse, bicho, eu vou sair de ortopedia, eu vou fazer anestésio. O gerente anestesista. Aí, porque ele, o ortopedia não tá para mim não, velho. Eu brigo com os pacientes tudinho, não sei o quê. Ele é dentista. Ele disse, quando eu era dentista, eu já discutia, não sei o quê, não dá certo comigo, não. Isso era conversa fiada, que ele é um cara educadíssimo, um cara 100%, entendeu? Esse cara legal pra caramba, entendeu? Acho que isso era, ele estava querendo se convencer dessa desculpa, entendeu? Aí eu disse, beleza. Aí ele saiu, aí a gente estava num plantão de um hospital que a gente passou no concurso junto com a prefeitura aqui. Aí ele fez, pô, Marcelo, tu devia fazer ortopedia, bicho. Ó, ortopedia resolve, opera, dá plantão, tem ambulatório, opera com a galera é tudo gente boa, velho, conversa, não sei o que e tal. Aí eu, porra, velho, é mesmo, né? Ele porra. Oxe, ó, se tu quiser tem consultório, tem ambulatório, tem plantão, tem cirurgia. É massa, velho. Eu disse, e tu tá saindo por quê? Um negócio bom desse. Não, porque, meu irmão, eu tô vendo que pra mim... Eu disse, porra, é mesmo, né, velho? Eu fiz clínica, passei, saí. Eu vou fazer a prova esse ano. Se eu não gostar, eu saio de novo. A vaga é minha mesmo, ninguém tá fazendo a prova pra mim, quem vai sou eu. Aí eu peguei e fiz a prova. Aí passei em ortopedia, né? Mas foi desse jeito. Eu tirava mais onda com a turma da ortopedia. E realmente, assim... Ortopedia é fascinante, né? Até eu brinco, né? Na época eu dizia, os caras não sabem nem calcular o clearance de creatinina. E assim, se o ortopedista for parar para calcular, ele vai aprender até mais do que isso, é óbvio. Mas tem tantas outras coisas mais que a gente estuda e aprende. E tem outras pessoas que vão cuidar disso, é óbvio que é uma coisa absurda, a gente brinca com essa história, né, da creatinina, tal que for, principalmente por causa dos anti-inflamatórios. Né? O ortopedista passa 30 dias de inflamatório, pô, né? Enfim, né? Mas é muito interessante, entendeu? E é uma área que você vê, a gente trata os pacientes, né? Eu sou do Otávio de Freitas, então lá a gente tem a ortopedia pediátrica, referência do Estado. Então chega lá as crianças, o pessoal faz a redução, coloca o gesso, né? Aquilo é um tratamento, entendeu? Então, você vê lá, o paciente volta no ambulatório, o retorno está curado, entendeu? Não necessariamente tem que ter um bisturi, né? Tem que ter um fio de quiste, né? Uma placa, um parafuso, um motor, né? Um fixador externo, o que for. Quando é necessário, a gente substitui uma articulação, né? São as próteses, né? Você trata as deformidades, no caso das escoliose, por exemplo, né? E muda a questão social do paciente. Foi uma das coisas que mais me marcou na residência, eu passei 2 meses lá no Getúlio Vargas, no rodízio de coluna, foi justamente essa questão, porque a deformidade angular da escoliose, ela é muito marcante, principalmente para a menina, né? Ela tem vergonha de usar uma blusa mais curta, né, de alça, tal. Então ela pega uma camisa do pai e do irmão, uma coisa gigante, para esconder, né, que ela tem um ombro assim e tal. E quando os colegas lá operam, e a equipe do Getúlio é brilhante, né? A maior referência de escoliose está aqui, né? De lá, né? Doutor Túlio, enfim. E aí
dia seguinte, né, do retorno seguinte, ela tá lá com uma blusinha de alça tal, é marcante. Então, você faz a diferença na vida da pessoa. Com certeza. Sabe? Então, é muito bom. E aí eu gosto pra caramba, e o campo é muito amplo. É tanto que hoje eu trabalho com uma área que eu praticamente não uso um bisturi, né? Poxa, top. Lucas, ele é meu colega de estágio de grupo e assim, a gente teve a oportunidade de ver os ortopedistas do Otávio e do Memorial Jaboatão. Poxa, Sim. a galera é muito massa. Eles são muito receptivos, assim. No rodízio mesmo, eu tava rodando gineco. No intervalo, o povo da ortopedia quer entrar aqui numa cirurgia? Eu digo, vamos embora. Eu já entrava na cirurgia, via prótese de quadril, não sei o que, no joelho. E é um mundo bem diferente do que a gente está acostumado a conhecer, assim, mas é muito interessante. E a gente percebe que não é só... Tem uma frase que eu ouvi no ambulatório, inclusive, a ortopedia é anti-inflamatório e fisioterapia. Anti-inflamatório e fisioterapia, você percebe que não é só isso, que tem uma ciência por trás, viu? A ortopedia tem seu valor. E é interessante ouvir o senhor falando, porque a gente vai pensando nisso mesmo. Poxa, na prática as coisas... É uma área que realmente chega e consegue resolver. E aqui nós gostamos de histórias, viu? Então, a gente quer ouvir uma história marcante. Assim, o senhor comentou algo que tinha lhe marcado, nós queremos ouvir histórias que lhe marcaram durante a trajetória, assim, na ortopedia, na clínica médica, mais histórias. Tá. Pô, uma coisa que é interessante quando você vai para a vida médica, né? Eu acho que mais do que a vida do especialista, assim, eu vou falar um pouco também, né? Às vezes a gente não tem noção de que tem tanta gente com mais de 100 anos vivendo por aí. Isso é uma curiosidade. Poxa. Né? Eu já atendi uma paciente de 110 anos. E eu fiz questão de bater a foto dela e mostrar meus filhos. Eu disse, ela estava bem, estava inteira assim, entenda bem, né? Ela não chegou lá andando, e aí, sim, Marcelo? Não, né? Mas estava tranquila ali e tal, né? Entendeu? Chegou lá no hospital, né, lá no Cabo, e eu bati uma foto com ela. Eu disse, a senhora permite botar uma foto para mostrar meus filhos? O pessoal da família... Eu disse, galera, essa senhorinha aqui, ó, o papai atendeu, ela tem 110 anos, ó. Porra, meus filhos... Meu filho vai fazer 14 agora, minha filha vai fazer 12 ano que vem, né? Então, eles piraram, né? Eu fiquei impressionado por 110 e o pior, assim, o melhor, na verdade, né? Aí eles disseram, doutor, moro no sítio, né? Lá pro lado do Cabo, tá? Ela fez. E tem mais, viu? Até 15 dias atrás, tinha um vizinho lá que tinha 115. Era Lampião e Maria Bonita, porque o cara morreu. Porque o cara morreu, tinha morrido há pouco tempo, entendeu? Mas chamado de Lampião e Maria Bonita, né? Então, assim, na minha residência, nós operamos uma paciente, isso é até bom para a gente aproveitar o espaço para explicar, porque às vezes a pessoa faz... Tem vários memes, né, com ortopedia, né? Tem que operar, né? O paciente PCR lá, né? Aquela sistolia, a linhazinha, né? Cara, tem que ter uma fratura, tem que operar, né? Tá, aquela coisa toda. E aí os caras, pô, a ortopedia é foda, tem que operar de todo jeito, tem que operar. E aí era uma paciente de 104 anos, eu acho, mais ou menos, com uma demência avançada, acamada, sem prognóstico de marcha, tá certo? E ela tinha uma fratura do fêmur proximal. Então, em tese, o que acontece? O pessoal pode dizer, pô, vai operar para quê? Né? Não vai andar. Demenciada. Mais de 100 anos, pô. Mas a fratura do fêmur proximal, né, da região proximal do fêmur, porque o fêmur é um só, a gente tem regiões dele, né, do fêmur, da região proximal do fêmur, é muito dolorosa, né, dói bastante. Né, e quando você opera, você tira a dor do paciente. E aí você consegue mobilizar o paciente. Então, o cuidado que você prestar a ele, a higiene, trocar uma roupa, uma fralda, o que for, vai ser melhor. Então, você presta um melhor cuidado ao paciente, entendeu? Então, não é porque o camarada é demenciado, tem mais de 100 anos e não tem prognóstico máximo, ou que a ortopedia é uma secura para operar, que vai operar o paciente. Não, existe uma razão, existe um porquê, entendeu? Então, essas histórias, elas são interessantes por conta disso, entendeu? Agora, passando um pouquinho para uma coisa que eu me interessei muito também, sobre o ultrassom musculoesquelético. Eu fiquei muito interessado, que a gente não escuta muito, pelo menos eu não escutei muito ainda falar sobre.
Eu queria saber como foi que você chegou nessa parte, o que fez você se interessar por isso. Exato. O que acontece? Aqui na faculdade da gente, né? Inclusive eu falei isso quarta-feira passada, eu estava almoçando lá no hospital, lá no Jaime, onde a gente faz consultório, com um primo meu que é radiologista, e eu disse, lá na faculdade a gente tem uma carga horária de radiologia bem forte, né? Com a doutora Ana Rita e tal, né? Enfim, imagem 1, imagem 2 e tal, né? E agora tem três. Na minha época era imagem 1, imagem 2, e não sei se ele contou aqui, doutor Laércio Leitão. Não. Enfim, mas ele estava lá, ele foi meu professor, ele fazia mais a parte de intervenção, sabe? Rádio intervenção e tal. Aí eu disse, ele foi meu professor e tal. E aí eu falando, não, lá na faculdade é muito, muito forte isso, tal, a parte de imagem e tal. E aí, então sempre foi muito forte aqui na Nassau, né? Isso é muito importante, é muito legal e tal, né? E aí o que acontece? Quando eu acabei a ortopedia, né, eu pensava em fazer algum R4, né? Geralmente a gente na ortopedia vai segmentando, né, os pacientes, né? Eu vou fazer coluna, eu vou fazer mão, vou fazer ombro e cotovelo, vou fazer quadril, joelho, pé, tal. Aí eu pensava em fazer pé, porque eu tinha um viés na minha residência, que a gente tinha um chefe lá que operava muito pé, né? Ele é especialista em pé, operava muito pé, e era um cara super legal, né? E a gente gostava de operar muito com ele, tinha muita fratura de calcâneo e tal, então a gente operava muito com ele e tal, então quase que todo mundo queria fazer pé lá, né? Pelo menos 4 residentes que saíram lá, queria pé, acho que só a quarta, até agora só a quarta fez pé, realmente, os outros não fizeram não, né? O meu R igual, que foi daqui também, fez ombro, está acabando o ombro agora, enfim. O meu R+, que foi da minha turma, seguiu a parte de perícia, né? E aí a gente, eu ia fazer pé, mas aí eu disse, o R4 não tem bolsa, feita residência. E aí eu disse, eu preciso trabalhar, né? Não dá para brincar de estudante, né? 2 filhos, mulher, tal, fiéis também, né, já, tal, então eu preciso trabalhar. E aí começou a aparecer muita história do ultrassom musculoesquelético, né? Ultrassom musculoesquelético, o estetoscópio do ortopedista e tal, não sei o que lá tal. E os próprios ultrassonografistas e radiologistas, porque tem gente que só faz ultrassom, não faz a residência mesmo de rádio, e outros que fazem rádio e depois escolhem só fazer ultrassom, não faziam tanto. E começava a chegar muita solicitação, entendeu? De ultrassom de ombro, principalmente, ultrassom de joelho e tal. E aí eu trabalhava numa clínica que o dono da clínica fez, Marcelo, eu só faço ultrassom, mas eu não faço de ultrassom musculoesquelético. Por que tu não faz um curso de curta duração, bicho, e começa a fazer essa demanda aqui? Lá no CETROS tem. Aí eu fui lá e fiz um curso de curta duração, né? Aí eu disse, bicho, é massa, tá retado pra gente que sabe anatomia, né? Assim, a gente tem na prova na ortopedia, você é muito cobrado pela anatomia, né? Então você revisa novamente. Aí eu disse, fica mais fácil de aprender ultrassom musculoesquelético. Aí eu disse, mas eu vou estar fazendo ultrassom na galera aí, musculoesquelético, com um curso de 1 semana. É foda, velho. Eu não. Desculpa a palavra. É meio, né? Aí eu disse, eu vou fazer uma pós. Aí eu fiz 1 ano de ultrassom musculoesquelético, entendeu? Porque começou a aparecer isso, né? Eu chegava no lugar, chegava a solicitação e eu examinava os pacientes, o paciente tinha uma restrição do movimento do ombro, entendeu? Não fazia rotação externa, não fazia rotação interna, entendeu? Não fazia abdução, não fazia nada, tal. Aí pediu ultrassom, o cara não conseguia fazer em cantinho, voltava todo, fez o exame, tal. É ressonância, é difícil, é caro, né? E uma ultrassom de ombro bem feita é melhor do que uma ressonância, entendeu? E aí eu disse, não, eu vou começar a fazer isso. E aí, vim da área do vendedor, mas, eu sei fazer ultrassom. Eu não estou roubando ninguém, nem enganando ninguém, né? Então, eu vou fazer a consulta e, se eu achar que precisa de um exame, eu vou solicitar essa ultrassom e aí eu faço, né? E aí eu vejo depois o que é que eu vou fazer com o paciente, se realmente ele tem a necessidade de ser operado, e aí eu encaminho para quem opere o ombro, ou se ele vai conseguir fazer uma reabilitação com fisioterapia, o que for. Então, eu comecei dessa forma, entendeu? Top, doutor, ver essa história.
aqui na Nassau ainda é bem forte. O senhor comentou que eram 2, né? Hoje em dia são 3 cadeiras de rádio. E, assim, eu comecei o internato tem pouco tempo. E você percebe que cada faculdade tem um ponto que é mais forte. Tipo assim, o pessoal da UPE é muito bom em cardio, IMIP, ali, FPS, PED, GO. E o pessoal da Nassau vem com um diferencial em imagem. E as pessoas percebem. Eu pensei que eles não percebiam. Aí, quando foi hoje, isso aconteceu hoje. Comecei o rodízio de PED. E aí tinha um raio-x de tórax, que é o que a gente vê muito aqui por conta da doutora Ana Rita, que a gente já tentou trazer ela várias vezes para o podcast, só que nunca bate a agenda. Tinha um raio-x de tórax, não tinha um laudo. Total. Ela é maravilhosa. Não tinha o laudo, só tinha a imagem. E eu evoluindo a paciente, né? Eu digo, rapaz, eu vou botar uma banca aqui e vou botar a descrição da imagem, né? Que eu vi que o pessoal estava fazendo assim, eu digo, essa imagem aqui, eu já vi isso aqui várias vezes. A doutora Ana Rita me ensinou. Isso aqui já caiu da minha prova algumas vezes. Eu digo, meu amigo, isso aqui eu já vi piores. Eu não vou saber escrever isso aqui. Isso aqui tá normal para mim. Aí fiz lá a descrição ainda, botei, olha, feito pela doutoranda, para o pessoal saber se tiver alguma coisa errada, né? Foi a doutoranda, não foi o médico que fez. A médica, não, tá ótimo, perfeito. Foi isso, não precisou nem do laudo. Eu digo, poxa vida, foi um negócio assim, que eles confiaram realmente e viram, não, tá bem feito, é isso aí. Eu, como interna, recém-interna, nossa, aqui eu abalei nesse rodízio. Foi um negócio assim muito importante. E quando a gente separou o senhor, né, vamos convidar ele e tal, a questão do ultrassom pesou muito, porque é quase o nosso quinto elemento do exame físico, assim, né? Se tornou um instrumento que a gente pode colocar na nossa prática e realmente eu acho que nos próximos anos, quando a gente se formar, vai estar muito mais, vai ser necessário quase ter um ultrassom ali para conseguir completar a sua conduta de certa forma. Aí o que aconteceu? Eu fiz após e depois eu fiz um monte de curso também de infiltração, né, guiado por ultrassom, infiltração de coluna lombar e musculatura paravertebral e articulação sacroiliaca e infiltração das articulações e tal. E faço também muita coisa por endoscopia, né, por raio-x. E aí, recentemente, a gente foi para um congresso bem legal em São Paulo, que aí tinha um lançamento lá, que era um ultrassom já com IA, né? Então, tem até um videozinho lá no meu Instagram, eu fazendo uma demonstração, né? Que aí a gente está fazendo ultrassom do punho, né? E mal você posiciona ali, ele já marca o nervo mediano, né? Então, até eu fiquei brincando. O cara, eles copiaram até o Atlas, né? Que no Atlas, geralmente, o nervo é amarelo, né? A artéria é vermelha, a veia é verde, né? Então, até as coresinhas, né? Assim, está ficando cada vez menores também, né? Assim, os ultrassons para guiar a intervenção, né? Então, você tem alguns, né, várias marcas aí, que é do tamanho de um celular, né? E que você consegue infiltrar coluna, infiltrar quadril, né, ombro, né, enfim, punho, dedo, mão, pé, tornozelo, o que for, né, nervos, né, cadeia cervical e tal, e com ultrassom do tamanho de um celular, entendeu? Bota num tablet wireless, né, e você consegue fazer, né? Isso para a parte de intervenção. E para a parte de laudos, né, de exames, enfim, né, exames propriamente dito, aí você tem uns aparelhos que têm qualidade de imagem que, pô, tanto que lá na pós eu brincava, né, aí no CETES eles têm uns equipamentos fantásticos. Eu terminei sendo convidado para ficar lá como preceptor também dos residentes e vez por outras, quase mensalmente eu faço uma agenda lá com o pessoal. Eu tento ficar mais na parte da intervenção, sabe? Geralmente eles marcam a agenda para mim, com eles, quando é agenda de intervenção, né? Das infiltrações e tal. Mas quando eu estava na pós, nas aulas, tinha uns equipamentos lá que eu dizia, pô, bicho, o meu não é assim não, velho. Aí é covardia. Estou vendo aqui, você está vendo aqui o tendão do supraespinhal, velho. Desse jeito eu chego no meio e faço, pô. E você consegue ver, entendeu? Os fascículos lá, né, do nervo, entendeu? Um negócio bem top. Aí uma coisa que eu achei interessante, porque a gente estava falando como a tecnologia está assim, avançando, como é que está sendo nossas vidas, tanto como rede social, e também tu acabaste de citar sobre a IA. Uma coisa que eu queria perguntar era sobre, nesse ramo do ultrassom, o que é que você acha, assim,
em algumas intervenções, assim dizendo, que a tecnologia vai melhorando. O que você acha da IA junto desse processo do ultrassom? Então, veja só, eu tenho um colega que a gente trabalha junto também, eu tenho várias frentes de trabalho, né, vocês perceberam assim, né? E ele diz assim, pô, bicho, eu quero aquele da IA, né? Tem gente que diz, pô, eu quero aquele da IA, né? A IA é retada, né? Só que a IA não pode deixar a gente acomodado nem preguiçoso, né? Então, o cuidado que eu acho é esse, sabe? Então, assim, por exemplo, esse equipamento que tem a IA, quando eu usei, eu nem liguei a IA, entendeu? Para ser sincero, a IA estava... Entendo o que estou falando. Estava até um pouco me atrapalhando, porque como eu já sabia a estrutura, começou um negócio amarelo na minha frente, eu já estava acostumado com o ultrassom. É uma escala de cinza, né? Não é preto e branco, é uma escala de cinza, né? Então, um negócio amarelo na minha frente ali e tal, né? Acostumado com outro jeito e tal, mas enfim. Então, eu acho que para a parte de treinamento, não sei o que e tal, legal, mas para o ultrassom, né? Não sei se vai ter muitas, assim, porque ultrassom é estudar anatomia e mão na massa, entendeu? Agora, para a área da neuromodulação e outras coisas mais, que aí mais na área da neurocirurgia mesmo, né? A parte que desse meu fellow, né, com o neurocirurgião, mas ele faz muita parte da estimulação cerebral profunda, né? Aí eles chamam os negócios aí bem top, sabe? As programações dos eletrodos, né, implantados no cérebro e tal, é uma programação que a IA está tomando conta. Mas do ultrassom eu acho que ainda é a história de você conhecer a anatomia e mão na massa, sabe? Então não vai... Agora, caminhando um pouquinho mais para o final, eu queria perguntar, que é uma pergunta que a gente toda vez faz por aqui, o que é que você, assim, sugere para essas novas pessoas que estão se formando agora, sobre a ortopedia, sobre a ultrassom, sobre tudo, sobre toda essa trajetória? O que é que você tem algum recado que você queria deixar? Com certeza. Bom, eu queria falar primeiro da questão do médico geral, porque muitos vão sair, né, e não vão de imediato para uma residência, ainda vão dar um tempinho trabalhando, tal, o que for. Né? O mercado não está fácil. Né? Eu, quando me formei há 6 anos atrás, eu ainda conseguia plantão fácil. Né? Você ficava tranquilo ali, aparecia um repasse e outro, aí você ficava conhecido, aí o pessoal já, fulano pega plantão, aí um já dizia para o outro, então já ficava aquela história toda lá, daqui a pouco você já estava repassando plantão, você já virava, eu fui um exemplo, era quase que um banco de plantões, sabe? Eu estava muito plantão, então aí já ficava, eita, não posso, mas tem fulano, eu já ficava arrumando plantão para todo mundo. O que eu escuto é que hoje não está assim, né? Para você ter uma ideia, o meu CRM é 28799, já está em 40 mil, né? E são 6 anos só a diferença. Né? Então, assim, é muito grande, né, o crescimento. Né? E aí o mercado vai filtrar isso, né? Não está fácil, tal, o que for. Então, o que eu sugiro é se especializar, tá certo? Se qualificar, ter seriedade, né, no que você está fazendo. Né? Não, seriedade não significa ser sisudo, cara fechado, não olhar para o paciente, pelo contrário, né? De forma nenhuma. Você tem que... O que eu digo aos meus pacientes é o seguinte, eu tenho que falar na linguagem que ele entende. Sim. Então, a gente que é médico, a gente teve acesso a um código, que é o código da medicina, e o paciente chega com a linguagem dele, a gente recebe essa informação, transfere para o código da medicina e a gente vai pensar no diagnóstico, no que for, e a gente vai pensar no tratamento, depois a gente decodifica para a linguagem do paciente. Geralmente é assim que eu faço. Não adianta eu dizer, olha, então a fisiopatologia que você está me dizendo aqui não é essa. O cara vai dizer, o que, doutor? Não tem o menor sentido. Né? Então, se especializar, se qualificar. Não é, eita, graças a Deus, 6 anos acabou, vou tocar fogo nos meus livros, jogar meu celular longe, deixar só aqui para a rede social e bater papo. Não. Minha filha pergunta, papai, tu estuda todo dia, porque não já acabou? Eu disse, filha, acabou a faculdade, mas os estudos não acabaram. Mas continua. Né? Porque você está lidando com gente. E a responsabilidade é muito grande. Né? Então, a perspectiva é que
a cobrança com a gente é muito grande, né? Nós somos visados, entendeu? Por pessoas que querem fazer coisa errada mesmo, entendeu? Então a gente tem que estar, infelizmente, isso é verdade, isso acontece, tá? Não é brincadeira não, isso acontece de verdade. Eu acho que o caminho da residência pode ser mais longo, mais difícil, mas ainda é o melhor, né? Cada um segue o seu. Não sou eu aqui para jogar o de seu ninguém, né? Ortopedia é massa, entendeu? Ortopedia não é mais, como se dizia, negócio só de ugro, tal. Pelo contrário, teve ano aí que teve residência que só entrou mulher, né? Então, tem para todo mundo, né? Tem várias áreas dentro da ortopedia, né? E é isso. Eu acho que a mensagem é essa, né? É olhar sempre o seu paciente, né? Sempre aquela pessoa que foi até você. Então, ele sim é o ator principal daquele momento, né? Você é um coadjuvante. E se especializar, né? Para tentar não fazer nenhuma besteira. Pessoal, por uma limitação de tempo, a gente vai encerrando nosso episódio com essa frase: se especialize para não fazer nenhuma besteira. Uma frase fortíssima. Foi um prazer, doutor, receber o senhor aqui com a gente. As portas estão abertas, se despeça do pessoal aí. Bom, obrigado, né? Realmente eu adorei. Acho que eu falei um bocado, né? Que eu gosto de falar, né? 10 anos vendedor, né? Então, imagina, né? Se não fosse o tempo, acho que estava falando até amanhã de manhã. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Vai, Nicolas, fala aí aquelas coisas que tu sabe falar. E é isso, gente. Deixe like, siga a gente, comentem, siga a nossa página também do Instagram, TikTok, Juntando os Pontos Podcast. E também, gente, não esqueçam de seguir o Instagram do nosso convidado, marcelo.s.albuquerque. É isso, tchau, tchau.